Fux, ele presta legitimidade, a divergência é saudável, a divergência é normal num tribunal, exclui a ideia de perseguição política, exclui a ideia de ditadura judicial, que são, em tese ali, a principal acusação do governo americano contra a Suprema Corte, nisso ele ajuda. Por outro lado também, ele, ao dizer que o STF não é o local apropriado para o julgamento de Bolsonaro, ele dá, sim, bota lenha na fogueira nesse atrito entre o governo americano e o Brasil. Então, portanto, não é uma questão de torcida, né? Fora Fux, bota Fux, como país dividido. É uma questão de você analisar com diga assim, com muito equilíbrio esse voto. Tem lados. E esse é o melhor exemplo. Eu estava conversando agora com um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro. A divergência do ministro Fux é o melhor exemplo de que as instituições estão funcionando. Acho que esse é o recado. Que bom que tem divergência, que bom que tem debate. Então, assim, a gente fala isso aqui o tempo todo no Estúdio I. Muito seria estranho se, de fato, você tivesse sempre unanimidade para um lado ou para o outro. Então, os bolsonaristas estão comemorando, como você bem lembrou, Otávio, esse voto parcial, esse primeiro entendimento do ministro Fux, porque eles veem nisso uma esperança, como eu disse, para questionar a ação no futuro. Isso vai ocorrer. Essa história, principalmente de que o STF não é o foro, né, competente, não é competente para julgar e muito menos a primeira turma. Ele fez essas duas ressalvas. Então, isso reforça... Que ele já tinha feito, gente, importante. O ministro está mantendo, da mesma forma que alguns integrantes da corte dizem, mas ele aceitou a denúncia lá no final de março e dizendo que qualquer atentado contra o Estado Democrático de Direito é inaceitável, ele também mantém a coerência quando ele diz que ele acha que o julgamento tinha que ocorrer no plenário e não na primeira turma, porque ele falou isso no final de março. Eu fui revisitar o voto do ministro. Agora, claro que os ministros da corte têm direito de achar de estarem surpresos, porque eles estavam esperando divergências, mas talvez eles não esperassem, pelo que eu apurei, Ana, aceitar todas essas principais preliminares das defesas. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia, amigos, todo mundo que está ao vivo com a gente. Isso causou um incômodo, mas acho importante a gente dizer que está acontecendo hoje. Tem a parte que é torcida, quer dizer, a gente está num país dividido, então tem gente dizendo Fux fantástico, tem gente dizendo Fux traidor, e isso é uma coisa, e há quem tenha os argumentos jurídicos, inclusive colegas de Luiz Fux, que sim, alguns ficaram surpresos com a argumentação do ministro. Então ele, para alguém que aceitou a denúncia há alguns meses, ele agora vem dizer que o Supremo e a primeira turma não estão aptas para esse julgamento, é um ponto. E ele também traz pontos ao longo do voto questionando até mesmo o relator, porque ele chega a dizer em alguns momentos que o juiz que julga tem que estar afastado do caso. Então, até mesmo ele levanta alguns pontos no sentido que vai de acordo com o que a defesa tem usado para atacar o ministro Alexandre de Moraes. Este é um ponto interessante, ele não verbaliza completamente isso, mas chega a fazer críticas. E ele, o que eu acho importante a gente falar do ministro Fux, é que ele abre uma divergência que no futuro pode sim ter espaço para as defesas voltarem ao Supremo, voltarem à primeira turma. Conversava com os advogados, com dois importantes advogados lá dentro da sessão, advogados de defesa, e eles dizem que este é o efeito prático. Num futuro, quando houver uma mudança da composição do Supremo ou da primeira turma, mesmo que esse julgamento termine apenas com este voto divergente de Luiz Fux, eles poderão ter a esperança de voltarem a recorrer, de conseguirem aí uma anulação, diminuição de penas. Acho que este é o efeito prático do que a gente viu até agora, mas mais uma vez, a gente não sabe como o ministro vai terminar. E você, Valdo, boa tarde. Boa tarde, Andréia, boa tarde, Ana, Guedinho, assinantes. Quinta-feira, não, quarta, né? Ainda, quarta-feira iluminada para todos nós. Olha, Andréia, vamos lá. O ministro Luiz Fux está, segundo ele mesmo destacou no início do voto dele, votando de acordo com a sua visão Constituição e sem
visões políticas. Ele fez questão de destacar, na abertura do seu voto, que o Supremo Tribunal Federal não pode analisar as questões que chegam até ele de forma política. Tem de avaliar com base na Constituição, indicando o seguinte: vou dar um voto técnico, né? Inclusive, os advogados de defesa, o Paulo Cunha Bueno, do ex-presidente Bolsonaro, ele meio que comemorou isso. Olha, o voto do Fux vai ser um voto técnico, né? Bom, dito isso posto, se a gente analisa as preliminares e as teses defendidas pelos advogados dos réus, até agora, Luiz Fux esteve praticamente alinhado em todas as questões defendidas pela defesa, Andréia. A exceção de uma, que é a delação de Mauro Cid. Ele considerou válida a delação de Mauro Cid. Havia uma expectativa da defesa dos réus de que ele votasse pela anulação da delação. Não, ele votou pela validade da delação, mas seguindo ali a proposta do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de benefícios menores para Mauro Cid. Foi o único ponto que ele frustrou até agora a defesa. Nos demais, a competência é do Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar, juiz pode mudar de opinião, né? Juiz não é alguém que tem um pensamento único e vai assim até o final da sua carreira. A gente sabe que vários mudam ali suas posições à base de novas avaliações. Por que eu digo isso? Porque na primeira turma, ele já tinha voltado mais de 400 casos dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, sem questionar que o Supremo era ou não era o tribunal, a instância competente para esse caso. Agora ele manifesta essa posição, que ele já manifestou, mas lá nos julgamentos anteriores ele não manifestou. Então ele está ali mostrando que mudou de opinião. O juiz muda de opinião, ok. E nisso ele atendeu a defesa. Atendeu a defesa também quando disse que, na opinião dele, se é para ter julgamento dentro do Supremo, tem de ser no plenário e não na primeira turma. Outro ponto que ele seguiu a defesa, cerceamento do direito de defesa pela enormidade de dados.